quero compartilhar algo com você, quando nós terminamos agora esse tempo de louvor. Se você ouvir nos nossos cultos neste período um boa noite na manhã, um bom dia à noite, não estranhe. Assim como nós vimos agora neste tempo de louvor, algumas pessoas aqui entregando dízimos, né? E o Emerson dizendo que nós estamos com a igreja cheia. O que nós fizemos neste período por causa do Covid, por causa de todo o risco que a gente tem presenciado, e nós entendemos que este é um momento de muito cuidado. Nós estamos usando o louvor gravado, que foi gravado em outros cultos, e eu venho para a igreja, estou aqui agora, hoje, dia 3 de janeiro, agora são 19 horas e 44 minutos, estou aqui com o pastor Robson e com o Fábio. Hoje de manhã o nosso louvor era ao vivo, mas agora à noite o nosso louvor era gravado. Então, se adapte a isso, continue orando conosco para que nesse mês de janeiro a gente ainda possa caminhar assim, mas a palavra sempre ao vivo, nós viemos aqui pregar, nós estamos com o templo fechado, né, para receber pessoas durante o culto, porque entendemos que é necessário cuidar, mas em nome de Jesus, no meu coração, e essa semana eu vou ter uma reunião com a diretoria, creio que em fevereiro nós poderemos voltar, né, dentro dos critérios, de novo, aquilo que é possível ser feito, mas a nossa intenção, creia, é cuidar de você, é cuidar do povo da igreja, para que a gente não sejamos nós, embora as pessoas digam, mas o povo está na praia, o povo está no mercado, o povo está... Mas não seremos nós aqueles que vamos canalizar ou ser um instrumento de espalhar, né, o vírus. Então, que o Senhor nos abençoe neste tempo. Quero começar nessa noite, neste início de ano de 2021, uma série de pregações que nós estudaremos agora durante o mês de janeiro e provavelmente os primeiros meses de fevereiro, olhando um pouco para o que Deus vê quando Ele olha para mim e para você. A pregação de hoje de manhã, se você participou dela, o grande apelo é que eu e você pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar a miríade de anjos que Deus coloca ao nosso redor. E eu chamei a atenção para que quando nós assim fizermos, que nós possamos continuar caminhando no meio desse desafio, no meio dessa maratona, mas sabendo que Deus está na frente, porque Ele abriu os nossos olhos, e embora os riscos, os problemas, e nós vamos fazer a nossa parte no cuidado, mas nós não ficaremos acomodados na nossa dor, sem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Um dos pontos que eu disse hoje de manhã é, você quer compartilhar o Evangelho? Pega aí na tua rede social aquele linkzinho chamado compartilhar, compartilhe este culto. Pode ser que Deus enxergue alguém lá na tua rede social que está esperando este momento para ouvir uma palavra, e você pode ser canal de bênção se você assim fizer. Mas quando nós abrimos os olhos e enxergamos espiritualmente, qual é o propósito disso tudo? Né? O que a gente vai fazer com isso tudo? Talvez você ouviu hoje de manhã essa mensagem, se você não ouviu, eu te convido a entrar lá no nosso Facebook ou no nosso YouTube e ouvir essa mensagem de manhã. E talvez você esteja se perguntando, eu vou abrir os meus olhos espirituais para enxergar que Deus está cuidando, e o que eu vou fazer com isso, se eu não sou uma pessoa que consigo pregar, que consigo cantar, que consigo falar, o que de fato Deus quer? E eu quero dizer para você que Deus ama usar os improváveis, usar aqui no bom sentido, os improváveis para fazer a obra dele. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, esse texto é maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 1, versos de 18 a 31, maravilhoso como toda a palavra de Deus. Se você já complementou aí quando eu falei, você pode ter pensado, mas toda a palavra, sim, toda a palavra de Deus é fantástica, mas esse texto, ele traz para mim e para você uma possibilidade de nós olharmos para nós, talvez quando nós nos enxergamos incompetentes ou improváveis, e entender que ainda mesmo sendo nós, Deus pode nos usar e Ele vai fazer para a honra e glória do nome dEle. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler de 18 até o verso 31. Abriu lá comigo? Ou pegou lá no teu celular? A palavra de Deus diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem:
Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como palavra, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeu como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha que é fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Vamos orar? Feche os teus olhos. Neste texto tão lindo e tão, talvez, complexo de entender, que o Espírito de Deus traga sabedoria a começar na minha vida e na tua nessa noite. Pai, talvez, ouvindo este texto, nós não conseguimos entender muito bem o que a tua palavra está falando, quando este texto, Paulo coloca por terra a sabedoria humana, colocando que a sabedoria de Deus é superior, quando nós muitas vezes olhamos para nós e nos sentimos inferiores a tantos, porque a nossa sabedoria não é como a deles, mas a tua palavra nos diz aqui ao contrário. Então, traz no nosso coração nessa noite um esclarecimento, uma ministração, uma certeza daquilo que o Senhor quer falar individualmente com cada um de nós, para que nós possamos olhar para nós e enxergar que, embora improváveis, ainda assim o Senhor nos usará para a honra e glória do teu nome. Alguns, Senhor, nessa manhã ouviram aquela ministração sobre abrir os olhos e clamaram ao Senhor, e talvez agora, quando os teus anjos ou quando o teu Espírito os tocou e abre os olhos, existe uma pergunta que eu faço agora, quando eu vejo e tenho a certeza que o Senhor me cuida, que o Senhor possa confirmar no nosso coração, como uma sequência, que o Senhor abre os nossos olhos, para que nós possamos ver o teu cuidado e continuar caminhando na direção daquilo que o Senhor quer, sem nos segurar nos nossos medos, nos nossos temores, entendendo que a nossa falta de sabedoria, às vezes humana, é imensamente compensada pela sabedoria que vem do Senhor, quando nós buscamos ela em Ti. Fala conosco nessa noite, abençoa-nos, ministra o nosso coração, e que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, mais uma vez abrir de novo os olhos e caminhar na direção daquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, esse texto profundo, Paulo nos traz, que talvez parece um pouco, que meio sabedoria, tira sabedoria, põe sabedoria humana, tira sabedoria, mas na verdade ele traz luz para os nossos corações e para os nossos caminhos. Quando nós trabalharmos agora na sequência esse texto, a proposta é que ele venha como um foco de luz sobre o teu caminho, para que você possa
assim como a palavra diz lá, lâmpada para os pés e luz para o caminho, olhar essa palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho e entender que eu e você podemos até ter e buscamos sim sabedorias aqui na questão de estudo, e em nenhum momento eu invalido isso, até porque eu amo estudar, mas entendendo que a sabedoria que eu e você precisamos para fazer a obra de Deus, para levar o Evangelho, em primeiro lugar precisa ser a sabedoria vinda do trono de Deus. A Bíblia nos traz ensinamentos fantásticos que nos mostram que pessoas simples, extremamente comum como eu e você, mas que quando se colocam nas mãos do Criador, cumpriram e continuam cumprindo grandes missões. Por isso, o título da nossa série são Os Improváveis. Os improváveis porque, talvez, se lá na minha infância, na minha adolescência, ou mesmo na minha idade adulta, as pessoas me olhassem, jamais me imaginariam, assim como eu nunca me imaginei, num púlpito pregando a palavra de Deus. Seria algo tão distante da minha história, tão distante da minha história, tão improvável, mas que quando colocado nas mãos do Senhor, se torna totalmente possível, porque Ele faz e Ele conduz. Quando eu conheci a Tânia, nós temos 33 anos de casados. Antes do nosso casamento, há 34 anos atrás, eu já testemunhei isso. Nós fomos visitar a tia da Tânia em Arapongas, e a gente estava começando a namorar, e a prima da Tânia, a gente sentado, conversando, e eu bebendo, e a prima da Tânia, a Bel, olhou para mim e ela disse, nossa, eu te vi de terno preto num púlpito pregando. E eu comecei a rir dela, eu falei, você fumou alguma coisa, porque isso é impossível de acontecer. Porque os improváveis de Deus, como eu e você, se não caminharmos aquilo que Ele tem, nós não chegaremos naquilo que Ele quer. E se nós não formos ousados o suficiente, com os olhos abertos para caminhar, nós vamos deixar de viver o mais de Deus. E talvez quando encontrarmos Ele, Deus vai dizer assim, olha, eu tinha um caminho diferente para você, mas você ficou com medo. Eu tinha um caminho diferente para você, mas você se acovardou. Eu tinha um caminho diferente para você, mas você escolheu outro caminho. Então nessa noite, eu quero te convidar a olhar, e durante esse mês, homens e mulheres da Bíblia, como eu e você, comum, improváveis, mas que Deus usou para a glorificação do nome dEle. A gente pode entender já no início dessa ministração que Deus gosta daquilo que é, talvez aos olhos humanos, impossível, simples, totalmente contraditório, para que Ele possa então glorificar o nome dEle sobre a nossa vida, porque quem sai glorificado na minha vida é Deus, não sou eu. Eu tenho uma plena convicção que honra e glória é dEle, e até isso me traz um alívio imenso, porque o dia que eu achar que a palavra que eu ministro sai da minha sabedoria, o dia que eu achar que os atendimentos que eu faço no gabinete saem do meu conhecimento, o dia que eu achar que quando eu oro por alguém que o poder emana de mim, sem dúvida alguma Deus deixará de me instrumentalizar, porque Deus não divide glória. E eu não tenho poder, e eu não tenho inclusive estrutura emocional para assumir essa carga e caminhar, eu sou extremamente fraco. E eu não quero. Mas o dia que eu e você entendermos que, embora improváveis, quando nos colocamos nas mãos dEle, Ele vai fazer através da nossa vida, e a gente depois vai olhar, e a gente vai pensar naquela situação, e a gente vai dizer, uau, o que foi que Deus fez? Nossa, como que eu disse aquilo? Eu nunca pensei daquela forma. É muito comum, às vezes, eu começar a atender pessoas no gabinete, e essa é uma rotina da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, nesse período que nós demos um tempo por causa de toda a situação, e no fim de um atendimento, depois que a pessoa sai, meio consumido, cansado, e ficar ali refletindo e falar, Senhor, como que o Senhor me trouxe essa ideia, porque eu não tenho? Como que o Senhor usou, porque eu não conseguiria pensar nisso jamais? Porque o improvável que sou, colocado nas mãos de Deus, me coloco como instrumento nas mãos dEle. Assim como eu e você, esses homens aqui usados por Deus, eles tinham as suas fraquezas. Até porque se Deus fosse procurar aqui na terra um homem perfeito para levar a sua palavra, Jesus não poderia ter subido. Porque eu e você somos imperfeitos, cheio de falhas, cheio de manias, cheio de teimosias. É só a gente conviver um pouquinho mais. Nós começamos a ver as nossas imperfeições.
Às vezes nós olhamos alguém e pré-concebemos uma imagem, né? Nossa, aquela mulher é tão boazinha, a minha não é. Aquele homem é tão bonzinho, meu marido não é. Caminha um pouco, caminha uma milha a mais. E você vai ver o quão imperfeito eu, como você somos, e cada um de nós temos os nossos pontos a serem tratados e melhorados. Mas aqui, se Deus fosse procurar homens perfeitos, Ele não acharia aqui na terra, porque aqui não tem ninguém perfeito. Homens que identificamos aqui na palavra de Deus, que são com emoções conturbadas, com saúde física comprometida, com vícios, com vacilos espirituais. Esses homens são parecidos com quem? Comigo e com você. Tão humanos quanto eu e você. Você consegue, e aqui de novo eu tenho feito um desafio quando nós estamos nesses confrontos, não pense no outro, não pense no teu irmão, na tua esposa, no teu filho, no teu pai, na tua mãe, quando eu trago esses pontos da imperfeição, não. Olhe para você, tenha coragem, em nome de Jesus, e olhe para você. Coloque as suas imperfeições diante do Senhor. Coloque aquilo que você diria, quais são as suas improbabilidades. Coloque, lixe aí os teus pontos, os teus, e coloque eles diante de Deus. Deus olhará para os pontos que você anotou da sua vida, e Deus vai pegar uma canetinha, se você deixar, e Ele vai ticar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 100, 200, 300, porque o olhar de Deus e a perspectiva dele é diferente da minha e da sua. O olhar de Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele enxerga quem nós somos. Mas ainda assim, se Ele encontra em mim e em você um coração entregue, um coração quebrantado, e detalhe, Deus enxerga a intenção das nossas ações. Nós estamos estudando neste período aquele livro do Retorno à Santidade e também no outro da oração. Um dos pontos que mais me incomodou e que nós falamos muito sobre eles foi: quando eu te abraço, qual é a minha intenção? Quando eu faço a obra de Deus, qual é a minha intenção? De fato, o que eu quero quando eu faço? Deus enxerga. Os outros talvez percebem, mas Deus enxerga. E quando eu e você negamos, inclusive, de fazer, porque nós nos achamos imperfeitos, ou até porque nós estamos com preguiça, Deus também vê. Mas se eu e você permitirmos, Ele vai trabalhar para que a gente pudesse, para que nós possamos ser instrumentos das mãos dEle. Deus tem uma perspectiva diferente da dos homens. Quando Jesus veio ao mundo, nós estamos estudando de manhã o livro de Marcos. Para os homens, Jesus era um improvável. É tanto que os sacerdotes, os judeus da época, não aceitavam Jesus porque é impossível este homem ser o Messias. Nasce numa família pobre, cresce numa família pobre, se torna um carpinteiro. Esse homem anda com pessoas improváveis também, e nós vamos olhar os discípulos semana que vem. Esse homem senta com pessoas que são pecadoras. Esse homem diz coisas diferentes daquela que nós ensinamos no livro da lei em todo o tempo. Jesus, na visão humana, para aquele período foi um improvável. O triste é saber que ainda hoje, em 2021, algumas pessoas ainda entendem Jesus como um improvável. Deus usará não somente os nossos pontos fortes, porque nós temos, mas Deus também vai usar os nossos pontos fracos, e aí para ministrar a nossa própria vida. Aquilo que eu e você podemos listar e que Deus vai trabalhar se a gente deixar. A partir do momento em que o Senhor começa a trabalhar isso na nossa vida, em algum momento, quando nós estivermos prontos, Ele vai usar a nossa história para abençoar outros. Você já passou por alguma situação muito difícil e que você venceu ela no nome de Jesus? E que você viu que Deus te deu estrutura para transformar, e você se olha hoje de fato transformado, e aí de repente chega alguém para conversar com você no ônibus, no supermercado, não sei onde, e de repente essa pessoa traz uma situação exatamente como aquela que você viveu, e aí você pode dizer para ele assim: olha, deixa eu te contar uma coisa, depois de ouvir, eu vivi uma situação semelhante à sua, eu passei por isso, isso e isso, mas o meu Deus, aquele que eu tenho servido, conseguiu transformar essa história, porque eu permiti que Ele moldasse o meu coração, e aí a gente pode testemunhar.
Você já viveu essa experiência? Gente, é impressionante porque quando a gente está vivendo essa experiência, eu falo que Deus tem um humor muito grande. E aí a gente fica vendo que a gente tem uma bagagem, a gente tem uma estrutura para falar com propriedade, com autoridade espiritual, inclusive, porque nós vivemos e nós superamos e nós vencemos no nome de Jesus. E aquilo que um dia era improvável, talvez em nós servirmos a Ele, Ele transformou como matéria-prima para que a gente pudesse abençoar outras vidas. Que sentimento você tem quando você pode fazer dessa forma e ser, né, esse canal, esse agente de bênção? Paulo, um dos improváveis que a gente vai ver neste período, um perseguidor e assassino de cristãos da igreja primitiva, em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 30, ele diz: se existe motivo para eu me gabar ou me orgulhar em outras versões, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. E eu e você não queremos mostrar as nossas fraquezas. Concordo que tem coisa que a gente não precisa ficar ressaltando, até porque as nossas fraquezas não podem servir de muleta para a gente não fazer. Mas elas, se colocadas de novo nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar para que a gente possa superar, sermos transformados e em algum momento usar aquilo que foi fraqueza para que a gente possa abençoar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se for para a gente se olhar, é para a gente não se achar, para a gente não se ver melhor do que o outro, mas pelo contrário, a gente olhar com misericórdia para nós, porque embora aquele ponto Deus já tenha tratado, existem inúmeras para que Ele ainda trate. Mas eu não quero que você tenha nessa noite esse alimento como complexo de inferioridade, como algo que te coloque inferior a alguém, não. Mas é olhar que embora ainda sejamos instrumentos, e seremos valiosos, não seremos qualquer instrumento, não. Seremos improváveis com o poder dEle, a autoridade no nome dEle, mas ainda assim não temos o direito de nos olhar e de achar que somos de fato alguma coisa. Pode ser que aquilo que você olhe e diz que não tem condições de fazer, se você permitir Ele te conduzir, Ele fará além do que os outros possam imaginar. Imagina alguma coisa que o Senhor possa pedir para você, que o Senhor possa dizer para você fazer. Me lembrei agora de uma situação. Nós temos aqui na igreja um bazar, e sempre é vendido roupas, é também abençoado pessoas, não só aqui, mas em vários lugares o nosso bazar abençoa. E o ano atrasado, acho que foi há 2 anos atrás, eu sempre via, e aqui me permitam, eu não estou exaltando a um e tirando valor de outro, tá? Nós estávamos sem ninguém no bazar, e a Marlene, que é um membro antigo aqui da igreja, chamei: Marlene, eu acho que você devia assumir o bazar. Pastor, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Você pode fazer. Eu vejo o zelo, assim como foi cuidado lá atrás também, e se fosse outra irmã também seria, mas para ela eu não tenho dúvida que foi uma superação da forma abençoada em que ela cuida, em que ela abençoa as pessoas que aqui vêm, e quando precisa, como por exemplo o missionário Ed, Marlene, a gente precisa separar roupas, e a gente fala que esse bazar multiplica roupas, porque a gente abençoa, vende, abençoa missões, vende, abençoa a igreja, e o bazar sempre tem roupa. As roupas multiplicam ali naquele lugar. E algo que talvez lá atrás, quando veio um desafio, ela olhou e ela achou que ela não seria capaz de fazer. O que Deus tem talvez pedido para você, que você sabe que Ele está pedindo, e que você tem se encolhido aí no seu cantinho, dizendo assim: não é comigo, eu não sou capaz, então eu não vou me mexer e eu não vou fazer. Cuida do seu coração, porque se você achar que fazendo Ele te colocará num pedestal, você estará extremamente enganado. Deus não age assim. Lembre-se que nós somos improváveis, mas nas mãos de Deus, com o poder dEle, nós podemos fazer além daquilo que nós podemos imaginar. Mas honra e glória ao nome dEle. O que for além de honra e glória ao nome do Senhor, daquilo que eu faço neste lugar, não provém dEle.
Se eu fizer alguma coisa para exaltação minha, eu não estou exaltando o nome de Deus. Deus não divide glória. Deus ainda dá a mim e a você a oportunidade de sermos bênçãos no reino dele. Vigia o teu coração. Eu tenho vigiado no meu, porque eu não posso receber glórias que não são minhas. É muito bom quando a gente é reconhecido por ser servo, e eu amo isso. Aprendi a amar isso sem temor. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o poder do que tem acontecido aqui vem dele e jamais viria de mim. Penso que quando alguém se diz muito pronto, né, muito preparado, totalmente já capacitado, como se fosse num emprego. Até hoje eu estava conversando com a Raíssa em casa sobre isso, e eu disse assim, filha, chamado, e aqui o chamado ministerial, ser pastor não é um emprego, é um chamado. Ser um pastor não é algo que eu me candidato, mas que Deus convoca. Assim como o chamado para servir, o teu, mesmo que não seja ministerial, é um chamado dele, é uma convocação dele. E é algo que nós fazemos para ele, para a glória dele. Sim, eu sou remunerado por ser pastor nessa igreja, sobrevivo e sustento a minha família daqui. Deus me honra através dos dízimos, das ofertas que vocês entregam na igreja. Mas eu sei que eu dou aquilo que Deus tem chamado a mim para fazer com muito amor no meu coração, pela obra do Senhor, e me alegro em fazer parte dessa história. O que eu estou dizendo é que eu não posso me escalar para ser algo que Deus não está me chamando, como também não posso me negar a ser algo que Ele espera que eu seja, que eu me coloque em movimento, porque quando eu olho para mim eu não me vejo capaz, mas quando eu sei que Ele escolhe improváveis, então eu vou me colocar e vou dizer, Senhor, usa-me, usa-me. Eu amo aquele louvor, e se hoje a gente estivesse com um grupo de louvor aqui, sem dúvida eu ia pedir para a gente cantar, que nós cantamos, que a gente pede assim, sonda-me, Senhor. O sonda é colocar, a sonda às vezes, né, faz a endoscopia para olhar lá dentro do estômago. Sonda-me, coloca a tua luz sobre mim e olha-me. E o Senhor nos sonda, e o Salmo 139 diz, depois que a gente pede para ser sondado, o salmista pede, no louvor lá pede para ser quebrantado. Porque depois que Deus me sonda, Ele vai ter que tirar aquilo que não é dele que está em mim e você. Então eu vou ser sondado, vou ser quebrantado, vou ser transformado, depois eu vou ser cheio e só depois eu serei usado. Muitas vezes a gente quer ser usado e deixa a sonda lá para o final. Não é de Deus. A inversão deste olhar de Deus não vai acontecer. Nós vamos precisar passar por este processo, vamos dizer assim, de purificação, de moenda, de limpeza, de entender quem nós somos e quem Ele é, qual o nosso papel como servo e o dele como Senhor, para que Ele sonde, para que Ele quebrante, para que Ele transforme. Aí Ele nos enche, porque já não existe mais nós em nós mesmos, e por fim Ele vai nos usar. E aí aquilo que era improvável aos olhos dos homens, mas que aos olhos de Deus sempre foi possível, porque tínhamos um coração quebrantado, Ele vai fazer como nesse texto, dizendo que os outros olharão e dirão, que loucura, que loucura. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas que me conheceram no mercado financeiro, que me olham hoje como um pastor e dizem, que é isso? Porque constrange. Assim como alguns que te conheceram, que conhecem a tua história, e hoje te vê como um cristão, mudando a tua vida. Gente, por isso que nós precisamos mudar. Por isso que nós precisamos permitir que o Espírito nos conduza à mudança. Porque se for para ser igual, nós não faremos a diferença. Mas não é ser diferente só para ser diferente. É ser diferente para que as pessoas olhem e entendam que isso que Deus tem transformado inclusive para a bênção e para o bem. E as pessoas olharão e dirão, que loucura. E eu não tenho dúvida que no momento que eles mais precisarem, eles lembrarão daquilo que para eles um dia foi loucura e eles procurarão, porque eles saberão que você tem algo diferente. Hoje você é uma nova criatura e você tem algo para oferecer. Eu quero passar rapidamente aqui por alguns improváveis, porque nós vamos nos atentar a eles durante este mês, mas só para você ter uma ideia de alguns improváveis.
Para você não ter dúvida alguma do que eu estou te falando nessa noite, e você se olhar nessa noite no espelho, e mesmo que você se ache improvável, que você ria de você mesmo, e você diga, nas mãos de Deus, não tem para onde fugir. Abraão e Sara, primeiro improvável. Primeiro a gente vê Abraão como pai da fé, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 20, a gente vê Abraão dizendo que Sara, a sua esposa, é sua irmã, porque ele tinha medo que os homens o matassem. Este homem, que teve medo de se posicionar como marido, é o homem que é chamado lá na frente como pai da fé. Este homem, com a sua esposa, que receberam uma promessa de ser pai de uma nação e de uma geração, pais de milhares, é o homem que fica até os 100 anos, se eu não estou errado aqui na data, sem ter um filho biológico, porque era estéril a sua esposa. Este homem que recebeu essa palavra, que erra no meio do caminho, é o homem que lá na frente, através dele e da sua esposa já velhos, Deus cumpre o propósito dele. Aquilo que era improvável talvez até para eles. E tem passagens bíblicas que a gente vai ver em que eles se confrontam com isso. É o homem e a mulher que Deus usa para fazer exatamente o que Deus queria. Loucura para o mundo. O segundo foi Moisés. Moisés, a gente tem várias passagens deste homem que é um exemplo gigante. E eu me lembro que há 2 anos atrás eu preguei uma série sobre Moisés. Moisés é aquele homem que vê, que foge, que vai lá, fica morando no deserto lá com os seus parentes que casam, que de repente vê uma sarça, uma árvore pegando fogo, que chega lá e Deus diz, tira a sandália do teu pé, por a terra que você pisa é sagrada. Esse homem que Deus diz para ele assim, se prepara porque você vai tirar o meu povo, você vai ser o libertador do meu povo. E ele fala assim, eu não sei falar, eu sou gago. Eu tenho imperfeições, eu não consigo fazer isso não. O senhor está errado, deve ser com o outro. A situação não é comigo não, Senhor. Moisés tinha medo de falar com o rei do Egito. Quando Deus pedia para Moisés e até o rei do Egito, era uma sessão. Porque Moisés tinha medo, talvez como eu e você teríamos. Mas esse homem que era improvável, Deus usa para fazer exatamente o que Deus queria. E Deus diz para ele, eu sou quem sou. E Deus fala para ele, você dirá, eu sou, me enviou a vocês. Deus foi diretivo com Moisés. Deus chamou, Moisés obedeceu com medo, Moisés pediu ajuda do irmão, Deus tinha que dizer as palavras que Moisés ia falar, e Moisés foi obedecendo, e Deus liberta, através de um improvável, cheio de medo. Mas foi um homem que está aqui nas Escrituras, que talvez para mim e para você também naquele período olharíamos e diríamos, que loucura. O próprio povo que caminha com ele em algum momento começa a lamentar, murmurar, reclamar, porque perderam a crença que esse poderia ser, este homem. Moisés fala para Deus, quem sou eu para tirar o povo do Egito? Realmente Moisés não seria ninguém. Mas sendo instrumento nas mãos de Deus, através da sua fraqueza, Deus pôde transformar e cumprir aquilo que o Senhor queria. Eu resolvi fazer essa série porque eu estava lendo o livro de Gideão, lendo lá o livro de Juízes, olhando a história de Gideão. Esse homem tão inseguro, mas que Deus dá uma vitória gigante nas mãos dele. Gideão foi convidado aqui a libertar o povo de Israel, e Gideão pergunta assim, Senhor, como posso liberar o povo de Israel? Como posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família, cheio de autocomiseração, cheio de se achar o pequenininho no meio do povo. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando Deus tem um propósito na sua vida, como Ele teve e continua tendo na minha, isso é de chorar, porque emociona. A gente pode levantar e criar os argumentos que nós quisermos, mas se você é alguém que está obedecendo a Deus, não tem para onde você fugir,
O canal dele vai te levar, a história vai te levar a cumprir aquilo que ele quer, achando você incompetente, improvável, sim ou não, ele vai fazer, porque a história é dele. E de novo, quando nós nos olharmos, quando as pessoas nos olharem, o que será glorificado não será a nossa sabedoria, mas será a sabedoria de Deus e a grandeza de Deus sobre a nossa vida e através da nossa vida. Gideão demonstrava que tinha uma autoestima baixa, comprometida. Então, se você disser, mas eu não posso servir a Deus porque eu estou com depressão, a minha autoestima é baixa, eu sou inseguro, vou brincar, né? Você que lute. Deus te usará da mesma forma. Mas quando nós olharmos para a grandeza de Deus e para aquilo que Ele pode fazer através da nossa história, e quando nós permitirmos que Ele mude esse nosso jeito estranho de ser, nós veremos maravilhas que Ele fará através de cada um de nós. Davi, você imagina um improvável maior? Tão interessante, estava lendo lá de novo, 1 Samuel, capítulo 16. Samuel foi enviado até a casa, né, do pai de Davi, Jessé, né, para poder escolher lá, ungir Davi. Deus já sabia. Aí vem lá primeiro quem? Eliabe, um bonito, forte. E aí Samuel fala assim, não tem outro. Tem um menino lá que está cuidando das ovelhas lá, né? Este improvável Davi, que Deus escolheu para ser ungido, que enfrenta um gigante com uma pedra e uma funda, que faz um monte de bobagem no caminho como eu e você fazemos, mas que é citado como o homem segundo o coração de Deus. Esse homem que agrada ao coração do Senhor. Davi coloca lá no seu salmo, num dos teus salmos, dizendo, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Ele está falando que ele é desobediente, está pedindo para Deus ministrar a vida dele para ele ensinar os outros a serem obedientes. E eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício, tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmo 51, de 10 a 17. Mesmo sendo improváveis, quando Deus olha para o meu e o seu coração e Ele enxerga a humildade, e humildade não é ser coitado não, tá? Humildade não é se sentir inferior aos outros, não. É entender a nossa limitação, mas é entender acima de tudo o poder de Deus nesse caso. Deus fará com que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração dele. Outros improváveis, e aqui é uma renca, os discípulos de Jesus. Pensa, Jesus vai andando pela praia e começa a escolher ali um povo estranho para andar com ele. E detalhe, um povo estranho para andar com ele, um povo estranho para ver ele fazendo milagres, para também orar, expulsando demônios, fazendo milagres. Um povo estranho que foge em algum momento, mas um povo estranho que quando Jesus ressuscita, é o povo que começa a igreja primitiva. É o povo estranho transformado na caminhada do discipulado do Evangelho, que lá na frente começa a render. E que começa a pagar o preço por ser cristão, mas que não se negam de levar a palavra do Senhor. E a gente vai ver sobre eles no domingo que vem. Eu falei de Paulo, outro improvável gigante. Paulo perseguia cristão, Paulo matava cristãos, Paulo organizava para poder destruir os que pregavam o Evangelho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir o filme de Paulo, eu acho fantástico aquele filme. Paulo lá na cadeia com Lucas, né, escrevendo as cartas para as igrejas. Numa compreensão imensa de quão terrível ele tinha sido, mas como Deus o usava.
e nós ainda usamos hoje as cartas de Paulo aqui, que ainda são orientações, mas lá em Atos capítulo 9, no verso de 1 a 5, a palavra diz assim: enquanto isso, Saulo, antes da transformação, não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, pediu carta de apresentação para as sinagogas na cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Saulo aqui sai pronto para fazer um terror, para acabar com os cristãos naquela época. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava indo para cumprir o seu propósito, já estava perto daquela cidade, de repente uma luz vinha do céu, brilhou em volta dele, e no verso 4 diz, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Pergunta ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Eu e você que já conhecemos a Jesus, talvez hoje ouvimos a voz dele dizendo, coloca aí o teu nome. Por que você não me ouve? Por que você não me obedece? Por que você não se levanta? Por que você não deixa de lado os teus medos? Por que você pediu hoje de manhã para eu abrir os teus olhos e agora não consegue compreender que mesmo sendo você improvável, eu ainda assim usarei você para a glorificação do meu nome? Abra de novo os teus olhos. Agora não só para enxergar os anjos, mas para entender o propósito dele. De novo, embora sejamos nós improváveis, e através de nós, aquilo que é loucura para o mundo, será perfeição para Deus. Nem o passado de Paulo pôde impedir dele ser um servo de Deus. Eu falei de 6 improváveis, o 7º, coloca o teu nome, eu coloco o meu. Eu e você somos improváveis aos olhos do mundo, mas nós somos totalmente prováveis e possíveis aos olhos de Deus. Quero trazer 3 pontos para nós encerrarmos a nossa pregação sobre essas noções e essas limitações que talvez apertam o nosso coração nessa noite. Mesmo entendendo que eu e você somos incompetentes, incapazes e improváveis, mas primeiro ponto para nós sairmos dessa situação, porque aquilo que é improvável para o mundo, Deus transformará na minha vida e na sua, como já mudou muita coisa para a gente continuar a servir a Ele. Primeiro deles é admitir a nossa fraqueza. Não cabe culpar alguém, não cabe culpar aos pais, porque no passado, não cabe culpar esposa, culpar marido, culpar filhos, não tem para quem você possa repassar responsabilidade. Admita, olhe para você e entenda as suas limitações e coloque para eles assim: Senhor, então tá bom. Eu sei que eu sou improvável, os meus pontos, faz a listinha. Esse. E aí ele vai ticar um por um e ele vai trabalhar para que você possa vencer cada um desses pontos para a glorificação do nome dele. Segundo, ter a convicção de que, embora nós, Ele fará porque a obra é dele. Gente, isso é muito importante. Este ponto aqui, para mim, é o mais fundamental de toda essa mensagem. É olhar para mim e para você, saber que sim, nós não temos capacidade muitas vezes, saber sim que é um grande desafio, saber sim que a gente não sabe muito bem como fazer, ter a consciência de que é realmente desafiador, que a gente vai ter que sair da zona de conforto, que a gente vai ter que mudar algumas coisas, que nós teremos que abrir mão de outras, mas entender que a melhor opção que nós temos é permitirmos que o Senhor nos use para que Ele possa mostrar o poder dEle através da nossa vida. E entender que, embora a nossa sabedoria não seja suficiente, mas a sabedoria vinda do alto sobre a minha vida e sobre a sua, nos leva a fazer exatamente aquilo que Ele quer. Então, primeiro ponto, reconheça as suas fraquezas. Segundo ponto, tenha a convicção que, embora sendo você quem você é, embora sendo eu quem eu sou, ainda assim, o poder dele é suficiente para que eu e você sejamos bênção no Evangelho.
E quando eu estou falando aqui de bênção no Evangelho, eu não estou querendo que você seja pastor, que você vá para uma praça pregar, mas se você se permitir ser usado em uma alma que o Senhor colocar do teu lado, se você abrir esses teus olhos que nós falamos hoje de manhã na questão espiritual e perceber, glória ao nome do Senhor. Quando eu tenho feito aqui o apelo para você compartilhar a tua rede social, aí na tua rede social culto, aí de repente você... Gente, nós precisamos estar conectados, a gente precisa estar ligado, a gente precisa ter sabedoria. E a sabedoria vai vindo alto, e se você pedir, Ele mostrará. De repente você começa uma conversa com alguém da tua rede social que curtiu o teu compartilhamento sobre o culto, você pode ir lá e conversar sobre a palavra que foi pregada, você pode ter a oportunidade de levar uma palavra de esperança, de dizer que Jesus está vivo, que Ele está voltando. Mas se nós agimos displicentemente, se nós não prestarmos atenção, as pessoas virão à nossa porta. Eu falei esses dias sobre o Filipe e os eunucos. Você é Filipe, os eunucos estão vindo na tua porta e você está ali virado de costa, me perdoe, mas muitas vezes a gente está muito preocupado com o nosso umbigo, com a nossa vida. E os eunucos estão ali, esperando alguém que se aproxime, que olhe e diga assim: o que você está lendo? Eu estou lendo aqui o livro do profeta Isaías. Você entende o que você está lendo? Não, ninguém me explica. Acorda. Nós podemos fazer a diferença no nome de Jesus quando nós nos conectarmos, sabe, estivermos mais atentos, tivermos menos medo, formos menos polêmicos e mais abençoadores em levar o Evangelho. Ser improvável de fato na visão humana, mas totalmente provável nas mãos de Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos use. Eu não tenho dúvida, e aqui eu não vou nem falar de galardões, mas só a oportunidade de ver, imaginar o Senhor batendo na nossa cabeça e dizendo assim: foi legal aquele dia. Eu creio que não terá prêmio maior para o meu e para o teu coração, alegrar ao coração do nosso Senhor. Terceiro ponto. Você já se imaginou, como eu falei lá atrás, dando testemunho dos seus limites, após superados, e contando às pessoas como Cristo pôde mudar você? Eu trago muitos testemunhos meus, que em nenhum momento é para exposição e nem para me vangloriar, até porque alguns seriam constrangedores. Mas ele sempre tem um propósito de mostrar que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida e na vida de qualquer ser humano. Quando eu atendo pessoas no gabinete que talvez eu penso assim, alguns dizem assim: olha, esse é difícil de se converter ao Evangelho. Eu dizer: quê? Você não me conheceu. O poder de Deus está disponível e eu e você precisamos estar atentos para compartilhar Ele. Não deixe de se olhar como improvável, mas não deixe de olhar o Deus que te chama para transformar você e você ser bênção. A forma que Deus vai fazer a gente não entende. Como Ele vai agir, não tente ser coordenador de Deus. Assuma a limitação e aí é de novo viver um dia após o outro. Um dia após o outro. E Ele fará de uma forma surpreendente, improvável, porque é assim que Ele faz. Quero encerrar essa pregação com uma ilustração, e eu já estou encerrando ela. Muito interessante eu achei, pela forma tão didática e elucidativa como ela nos mostra o agir de Deus. Essa ilustração, essa historinha conta assim, que um homem corria por uma mata de forma veloz, pois ele estava sendo perseguido por vários homens que queriam matá-lo. Então ele viu de longe uma pedra, e nessa pedra tinha uma gruta como se fosse uma fenda, e ele entrou correndo naquela gruta sem saber, porém, que era um beco sem saída, e ele ficou acuado dentro daquele lugar, e os homens estavam vindo. Sem ter para onde ir, porque se ele saísse, ele ia encontrar os algozes, então ele seria morto. Ele não podia voltar, e ele se esconde atrás de um arbusto naquela gruta, e ele fica agachado ali, e ele começa a clamar, e ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim. Coloca, Senhor, um anjo na entrada. Ah não, Senhor, coloca 2 anjos. Melhor seria, Senhor, se o Senhor colocasse uma dúzia de anjos aqui, para que eu não fosse visto. Somente um milagre, Senhor, poderá me salvar.
Enquanto ele ouvia que esses homens se aproximavam com passos pesados da entrada dessa gruta, esses homens que o perseguiam, ele percebeu que na entrada daquela gruta, de repente, apareceu uma aranha, e aquela aranha começou a tecer uma teia. E ela foi fechando uma teia na entrada daquela gruta, e ele não entendeu direito o que estava acontecendo, mas também ele não ligou muito para aquele fato, tamanho era o desespero do coração dele. Quando os malfeitores se aproximaram daquele local, um deles disse aos demais: ali ele não entrou, tem ali uma teia de aranha. Vamos embora. A forma que Deus vai fazer para que eu e você possamos mudar aquilo que é improvável, a forma que Deus vai fazer para que eu e você possamos então ser canal de bênção, a forma que Deus vai fazer para que eu e você, como todos esses homens e mulheres que foram citados aqui na palavra, formos importantes na obra que o Senhor tem para fazer, vai ser da forma dele, não da minha e nem da sua. Talvez como este homem a gente fica tentando dizer, né? Coloca aqui, Senhor, um anjo de roupa amarela, o outro azul, o outro preto, o outro rosa, o outro lilás. E aí Deus vem e manda uma aranha que faz um efeito e que compreende-se então que ali aquele homem não estava. Deus vai fazer do jeito dele. E o convite da noite, além de entender que somos improváveis, é aumentar a nossa fé. Saber que mesmo no momento do aperto, Deus está cuidando de mim e de você. E que nós precisamos ser ousados na autoridade do nome dele. Quero orar com você, encerrando esse culto, pedindo que o Senhor mostre para você os pontos que Ele quer trabalhar, mostre para você aquilo que Ele já quer fazer através da sua vida, que Ele mostre para mim e para você quais os caminhos que Ele tem para nós, e que dia após dia nós possamos nos lembrar, nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. Assim como estes estão aqui, que lá, vamos imaginar que ele tem um livro dele lá, que talvez ele vai abrir o dia que a gente estiver na presença dele, e que ele possa citar o teu nome e dizer: parabéns, você exerceu a sua fé, você ouviu o meu comando e você me obedeceu. Você tem coragem de orar assim nessa noite? Você tem coragem de pedir para que ele sonde o teu coração? Para que ao sondar o teu coração ele quebre e tire aquilo que não agrada a Ele? Você tem coragem de pedir para que depois que Ele quebre ou quebrante, Ele então transforme? E aí depois que Ele transformar, aí Ele vai te encher. E Ele vai te encher com a palavra dEle. E quando Ele te enche, então Ele te usará para honra e glória do nome dEle. Quer orar assim comigo? Se você quer, curve aí tua cabeça. Fale você com Deus, porque a oração é sua, não é minha. A entrega é sua, a minha eu já fiz. E faço ela todos os dias, porque eu não quero olhar para trás. E que você possa, nessa noite, se permitir ser canal de bênção num mundo que as pessoas estão morrendo com fome e com sede da palavra de Deus. Enquanto eu e você, enquanto cristãos, estamos muitas vezes olhando para o nada, ou preocupado com coisas que não edificam. Ó Pai, queremos pedir misericórdia sobre nós nessa noite. Queremos pedir misericórdia, Senhor. Clamamos a Ti que o Senhor nessa noite possa nos ajudar a entender que, embora para nós e para o mundo nós sejamos improváveis, mas nas Tuas mãos nós somos como flecha, nas Tuas mãos nós somos guerreiros, nas Tuas mãos, Senhor, nós somos valentes. Nas Tuas mãos nós somos obreiros. Nas Tuas mãos nós alcançamos. Porque o Senhor vai. E, ó Deus, como é tremendo quando a gente consegue ver que através da nossa vida, embora sendo nós quem nós somos, o Senhor tem alcançado, transformado, libertado, feito a diferença na vida de tantas pessoas. Queremos nessa noite, nesse início de reflexão sobre essa série, pedir em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez abra os nossos olhos, como a gente viu na pregação de hoje de manhã,
mas agora numa proposta de caminhar no centro da tua vontade. E que embora as pessoas possam olhar para nós enquanto caminhamos, e se estamos de fato caminhando no centro da sua vontade, que nós tenhamos essa compreensão real, que não seja a nossa, mas a sua vontade, em nome de Jesus, que então mesmo com as críticas, com as falas, que nós possamos prosseguir para o alvo, porque nós sabemos que o Senhor fará aquilo que o Senhor quer, porque a obra é sua e nós pertencemos ao Senhor. Aqueles que oram assim dessa forma, aqui nós no templo, os que estão nas suas casas, que o Senhor aceite a nossa oferta nessa noite. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos para sermos instrumentos valiosos na tua mão. Abençoa-nos nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, já ao sair daqui, estarmos conectados para perceber onde o Senhor quer nos usar. É fato que existem inúmeros esperando os Filipes se levantarem, os Filipes se importarem, os Filipes prestarem atenção, os Filipes pagarem o preço para fazer uma pergunta. Você entende? Queremos ser, Deus, ousados dessa forma. E que o Senhor possa nos usar para a glorificação do teu santo e poderoso nome. Abençoa, Deus, cada um que acompanhou esse culto dessa noite. Abençoa os nossos vizinhos aqui ao redor da igreja. Abençoa, Deus, os profissionais da área de saúde neste momento, de novo com essa crise. Tem misericórdia de nós, o teu povo. Abençoa, Deus, na liberação de vacina, na criação de vacina. Coloca a tua mão de poder e traga a cura sobre nós, Senhor. Nós clamamos ao teu nome. E nos abençoa e que